Roberto Requião, depois senador Otto. Presidente, a minha preocupação maior nesse momento é o acordado prevalecer sobre o legislado. Os filósofos da Idade Moderna, segundo Norberto Bobbio, não deixaram uma definição clara sobre o que seja liberdade. Para alguns, a liberdade era a ausência de limites. Daí surgiu o liberalismo econômico e, posteriormente, a corrente neoliberal. Para outros, liberdade era a prerrogativa de estabelecer as próprias leis. Esta seria a origem mais remota da democracia. Assim, num sistema democrático, estabelecer que o acordado prevalece sobre o legislado e ignorar o caráter geral das leis, fundamento da liberdade política e da democracia. Trata-se de uma traição aos princípios mais sagrados da convivência humana sob um regulamento público. É uma verdadeira loucura isso que nós estamos fazendo. Mas me chamava a atenção, presidente, uma palestra do nosso general Vilas Boas, na Uniceub, outro dia, que eu assisti pela internet. O general dizia que o problema do Brasil começou lá por 1980 e 1990. Naquela época o Brasil produzia mais industrialmente do que a Coreia, a Tailândia, a Malásia e a China. Hoje nós não produzimos 15% do que eles produzem. Nós estamos num processo de recessão industrial. E nesse processo de recessão, esse processo ocorreu exatamente porque nós mergulhamos de cabeça na Guerra Fria. Era o liberalismo econômico norte-americano, entre aspas, e o comunismo soviético, entre aspas, também. Nós mergulhamos nisso e fomos entrando na financiarização da economia. E ficamos sem um projeto nacional. É claro que nós estamos numa crise recessiva, uma crise cíclica do processo capitalista. Mas nós estamos querendo resolver isso com a precarização do trabalho. E o general Vilas Boas chama a atenção do país para o fato de que nós estamos novamente entrando numa Guerra Fria. Não mais entre a União Soviética e os Estados Unidos, porque o regime comunista soviético não existe mais e o capitalismo tomou conta dos regimes econômicos do mundo. Mas nós estamos entrando de cabeça numa guerra geopolítica e estamos acreditando que a precarização do trabalho resolve isso. Os Estados Unidos saiu da recessão diminuindo a carga horária dos trabalhadores e aumentando os salários, e investindo pesadamente na infraestrutura, em parceria com empresas privadas e criando empresas públicas. Nós estamos fazendo o contrário disso. Mas daí, nós estamos imitando o período do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, quando as garantias trabalhistas foram liquidadas e quando o trabalho, senador Ferraço, foi precarizado. Mas os Estados Unidos, naquela época, não vivia a recessão que nós vivemos. Ele estava vivendo um processo de crescimento econômico. E os próprios trabalhadores precarizados, os trabalhadores eventuais, intermitentes, tinham a possibilidade de negociar o próprio salário porque havia falta de trabalhadores. E aí se deu o processo do aumento da imigração para os Estados Unidos. Mas nós estamos cometendo o brutal erro de pensar que vamos resolver a crise recessiva com a precarização do trabalho. Nós estamos em via de votar o início de um conflito social de proporções enormes. Nós estamos importando o radicalismo do El, do ISIS, o radicalismo que provoca conflitos terríveis de terrorismo na Grã-Bretanha, na França, na Bélgica, no mundo inteiro, para o Brasil, de uma forma rigorosamente irrefletida. Fazer um acordo para que o presidente vete algumas coisas. E veja bem, senador Tasso Gereissati, eu fui advogado trabalhista há muito tempo. Eu não tenho pudor algum de dizer que tem algumas coisas interessantíssimas dessa legislação, mas tem absurdos completos. E deixarmos trabalhar a hipótese de que o presidente, num acordo com o Congresso, vai vetar as barbaridades cometidas pela Câmara Federal,
ela assinte contra a própria existência do Congresso Nacional e um acordo de uma irrazoabilidade absoluta. Não sei o que vai acontecer no Tribunal Superior Eleitoral hoje. Não sei o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal amanhã ou depois da manhã. Mas sei que se nós tivéssemos um mínimo de responsabilidade, ou paralisaríamos essa votação. E a hipótese seria de conseguirmos um acordo verdadeiro de uma mudança interessante para o Brasil. Ou a hipótese talvez fosse de mais tarde termos um governo provisório, com acordo de paralisação dessas reformas absurdas, amalucadas, nonsense, uma política econômica anticíclica e uma eleição direta mais na frente para a presidência da República. Mas eu me sinto diminuído na condição de senador do Brasil pelo Estado do Paraná, com os acordos propostos. E o senador Paim já deixou claro, e eu tenho no fundo da minha alma essa certeza, que ninguém nesta comissão concorda completamente com essa barbaridade, esse nonsense. Mas estamos em cima da manutenção de um governo que nós não sabemos se será mantido, procurando um acordo que prejudica, leva à discórdia e ameaça de um conflito social para o país. Nós devíamos paralisar esse processo, esperar o desenlace das questões que estão no judiciário e pensarmos numa convivência pacífica com o Brasil. Nós não podemos mergulhar, como diz o general Vilas Boas, comandante do nosso exército, numa nova Guerra Fria. Uma Guerra Fria não ideológica mais, mas geopolítica, de disputa de poder num único sistema econômico no mundo. Essa irresponsabilidade o Senado não merece. E eu não consigo entender como é que os parlamentares vão votar nisso. Converso individualmente com cada um e cada um me diz, não, eu não concordo com isso, mas de repente, não, eu vou votar. Votar por quê? Porque existem negociações de cargos? Será que cargos, ministérios, cargos em comissão e estatais valem mais do que a tranquilidade do país? Nós não podemos agir com uma irresponsabilidade dessa dimensão. E o apelo que eu faço à comissão, como senador do Paraná, como cidadão e brasileiro nacionalista, é que a gente ponha um freio de arrumação nesse processo.